O texto que nós vamos ler de início, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Escritor de Hebreus capítulo 11, versículo 6. E o tema de hoje é fé para viver. Nós vamos ler vários textos, eles vão ser projetados na tela para a gente ganhar tempo. Mas diz assim a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez alguns irmãos já estejam pensando: vixe, então faz tempo que eu não agrado a Deus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Os princípios apresentados no culto passado são verdadeiros, são autênticos, é a pura vontade de Deus, mas em todas as coisas em nossa vida de fé cristã, nós temos que interagir com Deus através da fé. O que é a fé? Esse mesmo escritor de Hebreus, nesse mesmo capítulo, define isso no versículo 1, onde ele diz que a fé é a certeza, a fé é a convicção de fatos que não se veem, e uma certeza absoluta de coisas que ainda não existem, não são palpáveis. Isso é fé. Um firme fundamento, isso é fé. A fé é algo que Deus deixou, colocou em cada ser humano. Eu acredito que todo mundo tem uma porção de fé. Todos nós temos. E a fé é um instrumento maravilhoso que nos proporciona acesso às bênçãos espirituais. O grande teólogo Martin Henry, ele diz que a fé é para a alma, assim como os sentidos são para o corpo. A fé é para a alma, da mesma forma que os sentidos nossos são para o corpo. Nós conhecemos o mundo, tocamos o mundo, experimentamos as coisas por causa dos nossos sentidos dados por Deus. Não é assim? É o toque, o olfato, paladar, audição, visão. Através desses 5 sentidos eu me interajo com as coisas materiais, físicas, coisas do mundo, da existência. Mas com relação à alma, o Senhor tem nos dado a fé. A fé vai fazer o papel dos sentidos do corpo, para ligar-nos às coisas espirituais. Esse texto que nós lemos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Portanto, todos nós que cremos neste Deus eterno e soberano, mais cedo ou mais tarde, nós temos que começar a desenvolver essa fé, porque através dela nós vamos experimentar da graça de Deus de forma abundante. É através da fé. A fé nos leva a aproximar de Deus. Mas eu quero mostrar para vocês que a fé nos leva a receber aquilo que Deus tem para nos dar. É isso que diz esse texto de Hebreus. Que a fé é necessária para se aproximar e para entender que há uma recompensa da parte de Deus. Uma recompensa da parte de Deus. Portanto, eu quero pegar naqueles 4 pontos e nós vamos aplicar fé neles, porque todos esses princípios de Deus estão acompanhados de promessas de Deus. Promessas porque Deus quer abençoar. Deus não daria uma promessa se Ele não quer fazer. E se a promessa existe, eu e você podemos sim reivindicá-las, não como uma exigência, mas como uma postura de fé, para alcançarmos o que Deus tem para a gente. Para alcançarmos aquilo que pode ser nosso pela fé. Um grande pregador, Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele tem uma frase que diz assim: uma pequena fé levará a sua alma aos céus. Uma pequena fé levará a sua alma aos céus. Mas uma grande fé trará os céus para a sua alma. Você pode, meu querido, viver uma vida simples, cristã básica, crendo que Jesus Cristo é o seu Salvador e que sua morte foi uma substituição daquela que seria a sua morte. Isso é fé salvadora.
Eu acredito que uma pessoa que crê sinceramente na morte de Cristo como a propiciação pelos seus pecados, ele estará salvo com o Senhor nos céus. Porque a nossa salvação não depende da nossa performance. Não é por aquilo que eu faço, não é porque eu sou um pregador, não é porque eu corro, não é porque eu evangelizo. Nada disso tem a ver com salvação. Salvação é pura graça de Deus aos homens. Quem crer será salvo. É isso que diz as Escrituras. É lógico que crer envolve muitas coisas, né, que entram neste recheio deste bolo. Crer significa viver, significa entrega e etc, etc. Mas basicamente, resumidamente, a salvação é de graça. Ela é de graça. Mas existe uma caminhada cristã, e essa todos nós estamos inseridos nela. A partir do momento em que cremos em o Senhor Jesus Cristo, nós entramos em uma caminhada cristã. E nessa caminhada cristã, eu posso viver as promessas de Deus e viver uma vida abençoada, uma vida farta, uma vida com saúde, uma vida com paz e todas as promessas que a Bíblia tem para a minha vida e para a sua. Ou eu posso viver capengando, arrastando, e mesmo assim ir para o céu. Eu não sei vocês, mas eu prefiro viver as promessas de Deus e ir para o céu bem melhor. Ir para o céu vivendo o melhor de Deus. Amém? E não tem outra forma de vivermos isso senão pela fé. Pela fé. Porque da parte de Deus todas as coisas já estão consumadas. Estão feitas. Portanto, eu quero mostrar para você que você deve viver por fé cada instante da sua vida. E tudo aquilo que você fizer, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 11, que quando não fazemos algo por fé, nisso pecamos. O contexto fala de comida de alimentos, que estava um debate, se aquele alimento era puro, se podia comer, se não podia. Paulo fala, olha, se você comer sem fé, você já está pecando. Se você agir por fé, sem fé, você já está pecando. Se você não tem fé para tomar posse daquilo que Deus te deu e quer te dar, talvez você vai viver uma vida longe daquilo que Deus tem para você. Portanto, primeiro tópico relacionado ao momento de oração e consagração que eu apresentei para vocês. Nós precisamos ter fé para orar. Nós precisamos ter fé para orar. Eu falei do princípio a semana passada, mas você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Diz em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, que é uma das promessas do Senhor. Vou ler lá para ir mais rápido. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto, o recompensará. Oh, aleluia. Ele vai recompensar. Bispo, mas eu devo orar pensando na recompensa? Pensando somente naquilo que eu vou receber de volta? Não, meu querido, você deve orar porque é um princípio correto acerca da honra a Deus. E é uma maneira de você se relacionar com o seu Deus. Mas este Deus quer te abençoar. Este Deus quer te recompensar. Esse Deus está dizendo para mim e para você que atrás de um princípio há uma promessa que tem que envolver a sua fé para que você não saia ou não entre no seu momento de oração simplesmente como um mandamento. Não é simplesmente vá e faça. Eu vou entrar na presença do meu Deus sabendo que quando eu orar, Deus vai ouvir a minha oração. Eu vou entrar na presença do meu Deus ciente de que meu Deus é bom e Ele quer trazer graça e recompensa para a minha vida. Amados, este princípio da recompensa, ele é tão verdadeiro que move as pessoas para quase tudo na vida. Você não faria uma faculdade se você não tivesse a certeza que ia receber o seu diploma, que ia terminar o curso, que ia ser graduado e com isso você pudesse exercer a sua profissão.
Você não ia ficar noites estudando e se esforçando se não houvesse lá na frente uma promessa que dizia: olha, se você o fizer, você pode ser recompensado. Você pode ser recompensado. Mas deixa eu te dizer alguma coisa, meu irmão. Tem pessoas que entram na presença de Deus para orar, mas não acreditam que Deus está ouvindo a sua oração. Entra na presença de Deus para clamar por algo, mas não acredita que será ouvido. De que vale essa oração? Qual o propósito nisso? Sendo que Deus quer que você entenda que Ele está pronto para ouvir o seu clamor. Inúmeras passagens na Bíblia nos garantem que Deus está atento ao clamor do seu povo. Que Deus não é surdo para que não ouça. Que Ele não é como um ídolo de gesso ou de ferro ou de barro, mas Ele é um ser perfeito, está atento, esperando que eu e você peça. Tiago diz isso: peça, e vai ser dado. Mas você precisa entrar sempre motivado por este princípio, mas firmado na fé. Firmado na fé. Sabe uma coisa que me ajuda neste processo de ver e realmente acreditar que existe um Deus que está pronto para me abençoar? É a associação que Jesus faz acerca da paternidade divina. No Antigo Testamento, pouco se colocava a pessoa de Deus como um pai. Poucos textos falam de Deus como pai. Mas Jesus Cristo, quando veio trazer uma nova aliança, não é? Eis que eu vos digo. Vocês aprenderam lá atrás assim, agora eu vos digo diferente, eu digo isso para vocês. E entre essa mudança, essa mudança de paradigma que Jesus trouxe ao mundo, uma delas que é marcante, Ele nos apresentou um Deus que é Pai. Não é mais um Deus distante do Antigo Testamento, um Deus com um chicote na mão, como alguns entendiam, que nunca foi, mas que alguns entendiam dessa maneira. Jesus começou a trazer o entendimento do povo e desafiar eles a entender que há um Pai, que o Todo-Poderoso é Pai. A fim de quê? A fim de que você e eu tenhamos uma visão correta da resposta, da presença, do acesso. E é isso que ele diz em Mateus capítulo 7. Vai ser projetado aqui. Olha essa explicação de Jesus para a minha vida e para a sua. Diz lá: peçam, lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, dará uma pedra? E se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Oh, aleluia! Quando você achar que o céu está fechado e que tem uma porta de bronze entre você e Deus, você tem que chegar nesse texto com o coração aberto e deixar ser ministrado pelo Espírito Santo, porque Deus está dizendo para mim e para você: você é mau e sabe abençoar o seu filho. Nós somos imperfeitos, mas queremos o melhor para os nossos. Sim ou não? Aleluia! Tem gente que quer o melhor para os seus. Mas quando nos relacionamos com Deus, achamos que não. Por que que Deus me faria prosperar? Por que que Deus me traria cura? Por que que Deus abençoaria os meus filhos? Por que que Deus? Porque Ele é o teu Pai. Porque Ele é o teu Pai. Eu tenho alguma dificuldade com críticas excessivas acerca de pregações de prosperidade. Eu sei que existe sim uma teologia muito perniciosa acerca de prosperidade, e ficou conhecida como teologia da prosperidade, e que nós temos que filtrar tudo isso muito bem. Mas em contrapartida, meu querido, Deus quer abençoar a nossa vida financeira. Em contrapartida, Deus quer que eu tenha, a fim de que eu tenha com abundância e possa socorrer outros que estão precisando.
A abundância de Deus, amados, eu creio que é a bondade de Deus derramada sobre nós. Não crie barreiras naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não entre por caminhos exagerados e por doutrinas que muitas vezes tende a combater, mas inclina-se com um peso exagerado para o outro lado. O que é errado é acreditar porque alguém é abençoado financeiramente, então ele é agraciado por Deus, e o outro que ainda não chegou a tal ponto, não tem a graça e a bênção de Deus. Não precisaria nem de ensinar isso, que isso está errado. Não é verdade? Isso está redondamente, completamente errado. Mas não se deixe enganar, meu querido. A bênção do Senhor é para a sua vida e para a minha. Ela é para nós, porque Deus é Pai. E nós que somos maus, nós queremos que os nossos filhos tenham o melhor. Nós queremos que os nossos filhos estejam melhor. E quando eles não estão bem, a gente sofre juntos, sim ou não? Mas chegamos diante de Deus sem essa percepção. E oramos orações vazias, que não movem, porque não há fé, você não crê naquilo que o seu Pai está dizendo. Se você não quebrar esses paradigmas e mudar a sua visão, e entender que Ele é o seu Pai, e que verdadeiramente Ele quer te recompensar, você sai dos seus momentos de oração mais vazio do que você entrou, mais oco do que você entrou. Experimente a partir de hoje, meu querido, entrar no seu período de oração, dizendo: Pai, eu sei o que o Senhor quer fazer. Entra no seu período de oração batendo no peito, dizendo: meu Pai, oh aleluia, Deus é meu Pai, não é um estranho, Deus é o meu Pai, Ele quer fazer, Ele quer abençoar, Ele quer mover, e para isso Ele coloca a sua promessa diante de você, nas Sagradas Escrituras, e quer te levar a exercitar fé, para alcançar aquilo que Ele prometeu. Entre na presença de Deus com certeza, meu irmão. Certeza de fé. Portanto, este princípio de buscarmos a Deus em oração não pode ser desassociado de uma fé plena de que Deus está ouvindo e vai recompensar a sua vida, em nome de Jesus. Vai recompensar. Mude a sua maneira de orar, meu querido. Para de chorar diante de Deus. A sua vida de oração hoje tem sido um chororô tremendo. Você não precisa chegar diante de Deus para falar que você está com isso, está com aquilo, que a vida está dura, que a coisa está difícil. Você entra chorando e sai chorando. Você até pode desabafar e confessar diante de Deus as suas lutas, mas você tem que sair desse momento de oração diferente. Esse fardo levado tem que ficar na cruz, aos pés da cruz. Você tem que sair com a certeza que Deus está ouvindo e vai mudar a sua sorte, que vai mudar a sua casa, que vai mudar a sua vida, que vai mudar as suas finanças. Nada vale, meu irmão, nós chorarmos e sairmos sem acreditar que o Pai quer mudar essa sorte nossa, que quer mudar a nossa vida. Ele nos deu a promessa porque Ele quer fazer. Posso ouvir um amém? Porque Deus prometeria se Ele não quer fazer? Portanto, mude a sua maneira de orar. Ore sim, como um princípio de honra a Deus, como colocar Deus em primeiro, mas ore com fé, acreditando que é o seu Pai e Ele quer te abençoar. Aleluia! Nós precisamos de fé em segundo lugar para adorar, que é o segundo princípio que eu apresentei para vocês. Todo primeiro domingo do mês, todo primeiro dia da semana, que é o domingo, a gente se reúne aqui para adorar a Deus. Isso é um princípio fantástico, maravilhoso. Mas há promessas de Deus atrás deste princípio também. Gostaria que você acompanhasse a leitura de Mateus 18, 20. Mateus 18, 20 diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Opa! Buscar a Deus em comunhão, em comunidade, é um princípio fantástico. Deus preparou esse dia para que a gente estivesse aqui para adorá-lo.
Amém? Mas ele diz algo mais. Ele diz que quando estamos reunidos no seu nome, ainda que seja poucas pessoas, 2 pessoas ou mais, ele diz que há uma presença sobrenatural de Deus neste ambiente. Isso é promessa de Deus. Você não pode vir à igreja para cumprir um ritual. Domingo é o dia do Senhor, então eu vou à igreja para adorar a Deus. Atrás de um princípio, existe algo que é mais do que regras. É coração, é alma. Eu venho à casa do Senhor porque há uma promessa. A presença de Deus está naquele lugar. Aleluia. Bispo, só na igreja? Não, está onde nós nos reunimos, nós somos a sua igreja. Amém? É por isso que os grupos, os pequenos grupos, são tão importantes no meio de uma comunidade. Porque ali, quando nos reunimos na casa, num salão, em qualquer lugar que haja essa reunião, há uma promessa de uma visitação de Deus sobre as nossas vidas. Bispo, mas Deus não está comigo quando eu estou sozinho buscando Ele? Sim, mas é uma promessa especial no ajuntamento do seu povo. Há uma graça especial no ajuntamento do seu povo. Quando você olha as histórias de grandes avivamentos, todas elas se deram quando o povo estava junto, em comunhão, buscando a Deus, quer seja numa igreja, quer seja à beira de um lago, como aconteceu com John Wesley, quer seja num pequeno cômodo. Mas a promessa é que quando estamos juntos, há uma visitação especial. Há uma visitação especial. Não venha na igreja cumprir um ritual. Venha na igreja buscar uma visitação especial de Deus para a sua casa. Aleluia! É por isso que a gente preza muito, amados, e deixa eu te dar aqui um toque. Não é puxar a sua orelha, mas só um toque. A partir do momento que você entra, aquela porta adentro, no horário do culto, você está aqui para buscar a presença do Todo-Poderoso. Se possível, se desvincule de tudo aquilo que te prende, do celular, do compromisso, da conversa que você tem que ter com o irmão. Depois nós temos um café após o culto, exceto em casos que realmente precisa se interromper, porque você está na presença de Deus. O lugar aqui é santo, porque estamos reunidos no nome do Senhor. Aleluia! Salmo 133, um salmo muito lido, em inícios de culto. Ele tem uma promessa ali, você já percebeu? Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aleluia! Há um mover nessa comunhão, porque ali o Senhor concede uma bênção. Ele concede uma graça. E essas simbologias aqui do óleo descendo pela barba, é até muito estranho, né? Você fala, nossa, mas que meleca que é essa? É uma simbologia da unção, do óleo que era derramado sobre a cabeça, das águas do Hermon. São as águas que correm da montanha, porque ela geralmente fica bem gelada e petrificada lá no alto, e quando esquenta, desce essa água, e essa água alimenta todo o vale. Está dizendo que é uma bênção que vem do alto para a gente, uma bênção que vem do alto para a minha vida. Aleluia! Não saia do culto sem a bênção final. Eu ouvi um pastor dizer, eu achei até engraçado, mas ao mesmo tempo serve de advertência. Ele disse que quem saiu antes da bênção foi Judas. Repara naquele texto. Judas estava naquela ceia, e depois que Jesus revela que ele seria o homem que havia de fazer aquela caca toda, ele saiu antes da bênção, antes de terminar o culto. Não sai antes da bênção, meu irmão. Não sai antes da bênção. Há um sobrenatural de Deus aqui. Às vezes você vai levar a graça de Deus no último amém do pastor, no último momento que ele estende a mão sobre a sua vida. Há um sobrenatural de Deus no ajuntamento do seu povo. Creia nisso, amado. Respeite o ambiente onde Deus se manifesta.
Vigie sempre tudo que está ao seu redor, porque somente o inimigo quer tirar de você aquilo que Deus quer te dar. Aleluia! Terceira coisa, você tem que ter fé, até mesmo nas suas consagrações, que era a proposta que eu te fiz do jejum. Mateus 6, 16, 18, o Senhor fala sobre essa consagração necessária na vida do povo de Deus. Quando jejuar, não mostre uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos homens que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Oh, eu gosto disso, meu irmão, eu não sei você, mas o meu Pai que vê no secreto me recompensará. Eu não preciso aparentar nada, eu não preciso demonstrar nada, eu preciso ter uma fé correta, numa intimidade com o meu Deus, mas eu preciso acreditar que Deus está me abençoando com essas ações. Eu não jejuo para emagrecer, já sou magro o suficiente, forte o suficiente, lindo o suficiente. Ah, vocês estão com inveja. Eu não faço isso por melhorias externas, mas eu faço isso num propósito de consagração ao meu Deus. Eu faço isso num propósito de consagração pela minha casa, pela minha família, pela igreja, pelo ministério. Portanto, eu não vou passar fome à toa. Há um projeto espiritual e atrás deste projeto há um Deus que vem em secreto. Há um Deus que está atento ao mover da sua alma. E que condena quando você faz disso algo para ser graduado, elogiado ou admirado. Você vê que paralelo lindo? Deus está dizendo, é você comigo, meu filho. É a nossa intimidade. Ela não precisa ser exposta. Ela não precisa ser anunciada. É eu e você, meu filho. Eu estou nesse secreto. Aleluia. Deus está no seu quarto quando você fecha a porta para orar. Ele está atento a essa devoção. Ele vai agir na sua casa. Acredite no poder dos princípios praticados com fé. Praticados com fé. É assim que devemos fazer. Amém? Mas só quebrando aí um tabu também com relação ao jejum, porque a Bíblia fala que nós não devemos anunciar, tocar trombeta que estamos jejuando, não quer dizer que ninguém possa saber. A questão está ligada ao coração. Quando você está querendo que alguém saiba, esse é o problema. Mas, por exemplo, você está em consagração, e infelizmente alguém te oferece alguma coisa, e geralmente oferecem quando você está em consagração, não é? Nunca parece tanta coisa de graça quando você está em jejum. Aí você tem que ficar recusando, né? Não, mas toma esse café. Não, eu não quero. E às vezes a pessoa vai insistindo, aí você tem que dizer, meu irmão, hoje eu estou consagrado, estou em consagração. Você não está com intenção de mostrar a piedade, mas foi necessário anunciar. Amém? A propósito, quando Jesus jejuou no deserto, 40 dias, era ele Deus, não tinha nenhuma testemunha, mas está escrito no Evangelho. Ele contou para alguém. Ou o Espírito Santo contou para alguém. Sim ou não? Não é uma coisa óbvia? Ele contou. Portanto, na sua consagração, você precisa acreditar que há uma bênção de Deus sobre a sua vida. Há uma bênção especial, meu irmão. Deus vai mortificar os apetites da sua carne através dessas armas espirituais. Creia nisso em nome de Jesus. Quarta coisa, meu querido, você precisa ter fé para dar. O quarto princípio que eu falei a semana passada, sobre você ser um dizimista, de você aprender a consagrar a Deus as primícias da sua renda. E nós vimos que é um mandamento claro, é um princípio claro. As primícias são do Senhor, são consagradas a Deus. Mas eu não quis exatamente mexer nisso para hoje te mostrar. Deus quer te abençoar. Deus quer te recompensar.
E um dos textos que a gente mais conhece está lá em Malaquias, está sendo projetado aqui. Acompanha comigo. Tragam um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e que as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Uau! Deus está querendo dar, Deus está querendo abençoar. Todo princípio está carregado de uma promessa, de uma dádiva, de uma recompensa, porque Deus é bom, porque Deus quer que você esteja bem, porque Deus quer suprir as suas necessidades em nome do Senhor Jesus. Essa visão equivocada de que o crente, o cristão, tem que andar de chinela havaiana, tem que somente sair arrastando pela vida, tem que lutar todo mês para conseguir pagar as suas contas. Eu não vejo graça de Deus nisso. Eu não vejo graça de Deus nisso. Porque geralmente quando nós não temos para honrar os compromissos, acontece exatamente o inverso. As pessoas olham para a gente e falam, mas você não é crente? Cadê o seu Deus? As pessoas não dizem, mas você não é da igreja. E aí você fica remendando. Já ouvi alguém dizer, não, essa é uma proposta do Evangelho. Vivemos apertados sempre para o quê? Para sermos parecidos com quem? São Francisco de Assis? São Francisco de Assis é uma história bonita, né? Diz que ele era muito rico e abriu mão de tudo para se fazer igual àqueles que estavam padecendo e ajudar aqueles que padeciam. É uma história bonita, mas no meu ponto de vista, falo eu e não a Bíblia agora, se ele tivesse prosperado mais, ele ajudaria mais. Sim ou não? Ajudaria mais. Deus diz, olha, faça prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Faça prova de mim, meu irmão, mas é uma questão de fé. Não traga o seu dízimo, não traga a sua primícia, não traga a sua oferta, simplesmente para que a igreja seja pintada, para que o teto seja arrumado. Você está trazendo algo que é para honrar o seu Deus. Você está dizendo no mundo espiritual que Deus ocupa o primeiro lugar também no seu dinheiro. Deus ocupa a primazia também nas suas finanças. Mas entrega aqui, meu querido, a hora que você virar as costas, sai falando para o inferno, sai falando para a sua alma, sai falando para quem você quiser, a bênção vem a caminho. A bênção vem a caminho, porque é uma promessa de Deus, vai abrir as janelas do céu, vai abrir as janelas do céu sobre a minha vida. Amém, igreja? Aleluia! Eu ouvi uma pregadora falar algo interessante que me ficou na memória, acerca do Antigo Testamento, da passagem do povo sobre o Mar Vermelho. Vocês sabem que aquela passagem do povo, através do Mar Vermelho, tem uma simbologia também do batismo, não é? De uma nova vida em Cristo. Então eles atravessam pelas águas e saem do outro lado. Eu achei interessante essa colocação, preste atenção aqui. Ela disse o seguinte, olha, naquele momento que simboliza um novo nascimento, o início da fé, Moisés tocou no mar e o mar se abriu, e o povo passou. Você está iniciando a sua fé. Deus é o Salvador, Ele está fazendo, Ele está abrindo, Ele está te introduzindo. Só que depois que o povo está à margem de entrar na terra prometida, tem uma outra água para ser passada. O grande rio Jordão, que estava, segundo o texto, naquela época em cheias. E então agora mudou a história. Não tem mais um Moisés com o cajado para bater na água, o líder é Josué, mas ele também não bate na água, e a ordem é o seguinte, quando vocês colocarem um pé na água, ela vai se abrir. Em outras palavras, depois que você já não é mais menino, você nasceu de novo, Deus começa a te convidar para andar por fé, para começar a viver as suas experiências com Ele, através da fé. Então agora ninguém vai bater mais no mar para abrir, você vai ter que arriscar um pouquinho, você vai ter que dar um passo,
Você vai ter que colocar o pé. Você vai ter que tirar aquilo que talvez vá até lhe fazer falta no começo. Você vai tirar da sua economia e falar, ó, eu vou ter que pôr o pé nessa água. Eu vou ter que ver isso acontecer na minha vida. Chega de ficar ouvindo a experiência dos outros, isso é gostoso, mas você precisa ter as suas experiências. Você precisa colocar o seu pé na água. Você precisa usar a fé que o Senhor te deu, e a promessa é clara, faça isso, faça a prova de mim. Deus está dizendo, pode me provar, eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou abençoar, se você praticar a minha palavra. Aleluia! Bispo, mas isso é só com relação a dízimo e oferta? Não! Tem promessa quando você socorre o pobre e o necessitado. Quer ver umas? Vamos lá. Salmo 41, 1. O que diz a palavra do Senhor? Ah lá. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Põe mais uma ali, Dona Negar. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. E Ele o... Oh, aleluia. Já pensou se emprestar para Deus, meu querido? Que coisa tremenda. O Deus do ouro e da prata, o Todo-Poderoso, Ele está dizendo, quando você socorre o necessitado, é como se você estivesse emprestando para Deus. E o que vem, se você emprestar alguma coisa para Deus? Vem o dobro, vem o triplo, vem bênção, vem livramento, vem graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mas você precisa viver por fé. O meu justo viverá por fé. Não dê um passo na sua vida se não for por fé. Não haja em nada se não for por fé. Você tem que acreditar que existe um Deus trabalhando em seu favor. Você precisa acreditar que quando você vive a sua palavra, vai acontecer transformação na sua casa, na vida dos seus, vai acontecer mudança na sua vida financeira, meu irmão, em nome de Jesus. Quantos testemunhos você já ouviu? De gente que foi transformada, de gente que é abençoada, porque praticaram a palavra de Deus. Portanto, essa palavra, meu irmão, completa a palavra da semana passada. Viva a fé, creia, há uma recompensa. É Ele que prometeu, Ele quer fazer, meu irmão. Eu só sou um anunciante daquilo que está escrito. Deus quer fazer na sua vida, e fará em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Fé para viver, fé para viver. Eu tenho que ter fé para orar, fé para adorar, fé para consagrar. Eu tenho que ter fé para dar. A minha vida é uma vida de fé. Aleluia. A sua vida será abençoada em nome de Jesus. Vamos romper em fé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Tudo muda, meu querido, quando andamos por fé. Tudo muda quando andamos por fé. Nós vamos estar adorando a Deus. Eu quero que você ore ao Senhor, meu querido. E decida. Decida praticar, meu irmão. Eu sei que da semana passada para cá, muitos não praticaram quase nada do que eu ensinei domingo passado. Mas a gente é persistente. A gente continua ensinando. A gente continua acreditando. A gente continua crendo que Deus completará a obra que começou na sua vida. Aleluia. Mas deixa eu só te dar um conselho. Não dê ouvido à sua carne, meu irmão. Não dê ouvido à sua carne. Ela vai dizer, não precisa orar logo cedo, não. Deus conhece o meu coração. A tua carne vai dizer, eu tenho tantas necessidades, se eu tirar mais um pouco, vou ter ainda mais necessidade. Não ouça a sua carne, meu querido. Ouça o Espírito. Haja por fé. Viva por fé. Você vai ver a sua vida transformada em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Entra na presença de Deus, meu querido. Aproveita este momento onde o seu Espírito está se movendo aqui neste lugar, trazendo fé aos corações. Aleluia. Não há outro
soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meus queridos. Jesus elogiou uma fé de um homem, está na Bíblia, de um homem que não era nem da comunidade de Israel. Diz que ele nunca tinha visto uma fé maior do que a daquele homem. Sabe qual foi a fé deste homem? Ele disse assim para Jesus: não precisa vir à minha casa, basta uma palavra sua, e meu servo será curado. A fé que Jesus elogiou era uma fé que estava firmada na palavra. É essa fé que Deus quer te levar, na palavra. Se Deus prometeu na sua palavra, creia na palavra dele, e a sua vida vai ser abundada pela graça de Deus. Aleluia! Feche os seus olhos agora em nome de Jesus Cristo. Pai amado, entramos mais uma vez na sua presença. Senhor, basta a tua palavra. Senhor, nós não te tocamos fisicamente, nós não te vemos com os nossos olhos naturais, mas o que nós temos é a tua palavra. É a tua palavra, é a tua promessa. A tua promessa diz: eu quero recompensar, eu quero abençoar, eu quero transformar. Senhor, nós recebemos pela fé a tua palavra. Senhor, nós tomamos posse nessa manhã, Senhor, pela fé nas tuas promessas. Age, Senhor, nessa vida. Age, Senhor, nessa casa. Age, Senhor, nessa finança. Age, Senhor, nessa enfermidade, secando o mal pela raiz. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor. Arabaxeira lababás. Recheira labababaco, recoxara lababás. Oh, Senhor. Desperte o teu povo, Senhor. Desperte a tua igreja, Senhor. Aleluia. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa
Alfa e o Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o amado da minha alma, Senhor. Tu és o desejo da minha alma, Jesus. Tu és o anseio da minha alma, meu Senhor. Na verdade, eu não busco as Suas bênçãos, eu busco a Sua pessoa, meu Rei. Mas a Sua pessoa já é uma bênção sobrenatural. Oh Deus, desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja para viver o melhor que o Senhor tem para nós, Senhor. Nos leve, Senhor, a viver o melhor que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quantos apaixonados por Jesus pode dizer: Tu és o amado da minha alma. Tu és o amado da minha alma, meu Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua visitação, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja sobre ti, sobre a sua casa, hoje e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão.